Olá pessoal, sou o professor André. Na nossa aula de hoje iremos falar sobre alguns conceitos relativos a conjuntos. Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal Matemática de Primeira. Então pessoal, nossa primeira aula vai falar sobre alguns conceitos iniciais de conjuntos. Primeiro eu trago aqui uma definição do que seja conjunto. Na realidade, conjunto é uma reunião de elementos que apresenta certo tipo de característica. Então, sempre que eu posso agrupar um ou mais elementos com mesma característica, esse agrupamento a gente chama de conjunto. Essa é uma definição da língua portuguesa. Entretanto, em matemática, é importante que a gente diga que existem alguns casos particulares, que são o conjunto vazio, ou seja, é um conjunto que não possui elementos nenhum e é usado para indicar uma situação impossível de ocorrer. Ou seja, sempre que eu busco uma característica e que nenhum elemento apresenta essa característica, então eu estou tratando de um conjunto vazio. Por isso que foge um pouco a definição de conjunto da nossa língua portuguesa. E os símbolos são esses aqui, tá ok? O conjunto unitário, que corresponde a outro tipo especial, que é todo conjunto que possui apenas um elemento. E o conjunto universo, que é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos que fazem parte do estudo. Então, assim, se eu tenho aqui um conjunto V, que não tem nenhum elemento, esse conjunto é vazio. Se eu tenho um conjunto U, vou até substituir o U por um conjunto A, que possui apenas um elemento, por exemplo, 1. Então, esse conjunto é um conjunto unitário. E o conjunto universo nada mais é do que o conjunto que possui todos os elementos de uma determinada característica. Tá? Então, esses três conjuntos são casos particulares. Tá certo? Depois dessa ideia, dessa noção inicial, a gente precisa entender a ideia de pertinência ou não pertinência. Lembrando, só a título de informação, que todos os conjuntos em matemática são representados por letras maiúsculas. Então, vamos lá. O que é a pertinência? O conjunto de pertinência procura relacionar o quê? Um elemento, preste atenção, com um conjunto. Então, sempre que eu busco relacionar um elemento qualquer com um conjunto, para representar esse elemento pertencente ou não a um conjunto, a gente usa um símbolo, que é exatamente esse símbolo aqui. É porque o conjunto, o elemento pertence ao conjunto, e no caso dele não pertencer, a gente usa esse conjunto, esse símbolo aqui de não pertence. Por exemplo, aqui, o conjunto, o elemento 1, ele pertence ao conjunto A, ao passo que o elemento 3, nesse conjunto aqui, não pertence, nessa representação aqui, o elemento 3 não pertence ao conjunto A. Então, quais são os elementos que pertencem a 1, 2, 12 e 10? Quais são os elementos que não pertencem? 3 e 15. Tá certo? Então vamos lá. Depois dessa definição de pertinência e não pertinência, a gente vem para a definição de subconjunto. Então, o que vem a ser um subconjunto? E esse conceito ele visa estabelecer uma relação entre dois conjuntos. Se pertinência é um conceito de teoria dos conjuntos que visa estabelecer uma relação entre um elemento e um conjunto, a ideia de subconjunto é exatamente visar estabelecer uma relação entre dois números, entre dois conjuntos. Então, se eu tenho dois conjuntos A e B, dizemos que B é subconjunto de A. Então, aqui eu vou só pedir para corrigir aqui, conjunto A, conjunto B. Na hora de desenhar um anagrama eu me equivoquei, peço até desculpas. Então, dados os dois conjuntos A e B, diz-se que A é subconjunto de B, se todo elemento de A também é um elemento de B. Então vejam aqui, por exemplo, o conjunto A tem dois elementos, 1 e 2. O conjunto B
tem 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Todos os elementos de A também estão em B. Então, se isso ocorrer, é porque A é um subconjunto de B, ou seja, a gente diz que A está contido em B. No contrário, né, o símbolo, por exemplo, um conjunto D, se nem todos os elementos de D estão no conjunto B, então a gente diz que D não está contido. Então, símbolo de contido, não contido, símbolo de pertence, não pertence. Pertence e não pertence, a gente usa quando eu faço uma relação entre um elemento e um conjunto. Símbolo de contido e não contido quando eu faço uma relação entre dois conjuntos. Tá certo? Então, olha só, gente. Primeiro exercício para a gente fixar melhor essa ideia. Sejam usar os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, 2, 4, 6 e C, 7, 8, calcule, né? Então, a gente vai fazer essa relação de pertinência e não pertinência e de contido e não contido. Então, eu tenho aqui um conjunto A. A primeira coisa que a gente tem que fazer e prestar atenção na hora de desenhar um anagrama é exatamente se tem algum subconjunto, né? De cara, nós já estamos vendo aqui que B é um subconjunto de A. Porque B tem os elementos 2, 4 e 6. Né? E A é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no anagrama que eu vou desenhar, eu vou primeiro fazer o conjunto B com os elementos 2, 4 e 6. Né? E aí, eu tenho o conjunto A, aqui o B, que contém o conjunto B, né? Ou seja, B está contido em A. Quais são os elementos de A? 1, 2 que já tem em B, 3, 4 que já tem em B, 5 e 6. Ou seja, o conjunto A são os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o conjunto C, aqui, se nós percebermos, ele tem algum elemento aqui? Não, né? Então, ele é um conjunto aqui que está... A parte aqui, o conjunto C, é o conjunto dos elementos 7 e 8. Né? E aí, de posse disso, aí a gente vai responder agora. Tá? 1 pertence a A ou 1 está contido em A? Na realidade, 1 pertence a A, né? Porque um elemento, relação de elemento, conjunto. 3 pertence a B? Não, né? 3 pertence a A, mas não pertence a B. Então, não pertence. B, eu vou usar pertence e não pertence, relação de pertinência ou de continência? Exatamente, continência. Então, B está contido em A? Está sim. Né? B está contido em A. E C está contido em A? Não, porque tem os elementos de C não pertencem a A. Aí eu pergunto, 6 pertence a C? Não, então 6 não pertence a C. E aí, gente, dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre operações com conjunto, né? Já estamos chegando no final da nossa aula. Então, existem algumas operações, mas as mais importantes que nós vamos revisar nesse momento é a união, a intersecção e a diferença entre dois conjuntos. Tá? O que é a união? A união é uma operação em que nós vamos pegar os elementos pertencentes aos dois conjuntos. Então, A unido a B vai ser todo elemento X que pertence a A ou então pertence a B. Então, a união é exatamente essa representação de todos os elementos. Já a intersecção a operação de conjunto que pega os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos, dois ou mais conjuntos. Então, aqui eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B, e aí essa área aqui verdinha é exatamente a área dos conjuntos que tem elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Então, isso aqui a gente chama de intersecção. E diferença, né, são os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo. Então, por exemplo, se eu pego A menos B, eu quero a diferença de A por B, são os elementos de A menos o que tem na intersecção, ou seja, os elementos de A que não estão em B. Tá certo? Então, olha só. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3,
4, 5, 6 e o conjunto B, 5, 6, 7, 8 e 9, encontre A inter B, A unido a B e A menos B. Primeira coisa que nós vamos fazer é exatamente desenhar aqui o organograma dos conjuntos. Então, aqui eu tenho aqui um conjunto A, um conjunto B, certo? E aí aqui eu vou perguntar para vocês, quais são os elementos que estão aqui na intersecção, ou seja, que tem A e B ao mesmo tempo. Ó, se nós percebermos, é o 5 e o 6. Então, aqui é 5 e 6, são os elementos da intersecção. Quais são os elementos de A? 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Então, que somente pertencem a A são 1, 2, 3, 4. E os que pertencem somente a B são quem? Ó, porque 5 e 6 estão na intersecção. Então, são 7, 8 e 9. Então, 7, 8 e 9. Certo? Então, esse é o organograma que a gente constrói para facilitar nossas contas. Então, quais são os elementos da intersecção de A com B? São os elementos 5 e 6. Tá certo? Quais são os elementos da união de A com B? Ou seja, são todos os elementos que estão em A ou em B. Então, vai ser 1, né? Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Além desses, 7, 8 e 9. Pronto. Então, são os elementos da união, ou seja, são todos os elementos. Quais são os elementos de A menos B? São os elementos que têm A e não têm B. Logo, vão ser o quê? 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3 e 4. E aí, assim, nós concluímos nosso segundo exercício. Tá? Para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o cálculo do número de elementos de um conjunto e das operações. É um conceito importante dentro da matemática, né, de teoria dos conjuntos. E aí, ele diz o seguinte, se eu tenho dois conjuntos aqui, dados dois conjuntos A e B, né, sabe-se que o número de elementos da união de A com B é dado por número de elementos de A unido a B igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A inter B. Né? O que é que acontece? Vamos só colocar aqui o número de elementos para que vocês entendam de onde é que vem digamos assim, esse conceito, essa definição. Se eu pego aqui o número de elementos nesse conjunto de A unido a B, esse número de elementos vai ser x mais y mais e. Concordam comigo? Ó, x mais y mais e. Certo? Né? Porque são os elementos da união, ou seja, todos os elementos. Quem são os elementos de A? Ó, se você perceber, o número de elementos de A vai ser dado por x mais y. Né? O número de elementos de B vai ser dado por y mais e. Concordam? Não é? Porque o número de elementos de A é x mais y, o número de elementos de B é y mais e. Bem, se eu somar isso aqui, né, as igualdades, eu vou ter número de elementos de A mais número de elementos de B é igual a x mais y mais e. Olha, x mais y mais e. Né? Então, e mais y. Né? Então, quem é x mais y mais e? Número de elementos de A unido a B. Eu vou só inverter a equação, né? Então, para ficar assim, ó, x mais y mais e igual a número de elementos de A mais número de elementos de B. Então, olha só, esse y que está positivo passa negativo. Quem é x mais y mais e? Número de elementos de A unido a B. Né? Aqui. Isso aqui vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Y que está positivo vem negativo. Só que quem é y?
é A inter B. Então, menos número de elementos de A inter B. Por isso que a gente usa esse modelo aqui para o cálculo de número de elementos. Vamos por exemplo prático, né? Em uma escola com 250 alunos, né, sabe-se que 160 jogam futebol e 120 jogam handebol. Então, quando a gente soma 160 com 120, dá 280. Ou seja, é maior do que 250. Então, nesse caso, é porque nessa escola existem alunos que praticam os dois esportes. Tá certo? Então, o que é que acontece? A pergunta é exatamente essa. Quantos alunos praticam os dois esportes? Então, vou chamar aqui o conjunto A dos alunos que praticam futebol e o conjunto B dos alunos que praticam handebol. Certo? Então, o que é que acontece? O número de elementos de A unido a B, ou seja, o total de alunos, né? Que são o quê? 250. O número de elementos de A são o número de elementos de aluno que praticam futebol, ou seja, 160. O número de elementos do conjunto B é o número de elementos de alunos que jogam handebol, ou seja, 120. Então, o que ele quer saber é o número de alunos que jogam os dois esportes, ou seja, quem é N de A inter B, que eu vou chamar de X, tá? Então, vamos lá. Para saber a quantidade de alunos que jogam os dois esportes, nós vamos usar o modelo matemático. Número de elementos de A unido a B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Quanto é A unido a B? 250. Quanto é A? Número de elementos de A, 160. Mais o número de elementos de B, 120. Menos o número de elementos da intersecção, que é X. Então, o que é que acontece? X está negativo, vem positivo. 160 com 120, 280. 250 que está positivo, vem negativo. 280 menos 250, igual a 30. Então, 30 alunos praticam os dois esportes. Nesse caso aqui, o organograma do conjunto fica assim, ó. Conjunto A, conjunto B. Aqui são 30 alunos. 160 não jogam futebol. 160 menos 30, 130. Então, 130 jogam apenas futebol. 120 não jogam handebol. Quando eu pego 120 e subtraio de 30, dá 90. Então, 90 jogam apenas handebol. Quando eu somo 90 com 30 dá 120, com 130, 250 alunos. Tá certo? Então, a gente encerra a nossa aula por aqui. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até breve.